Deus, mais uma oportunidade de compartilhar com os irmãos, né, desse estudo sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, lição 5, que estaremos estudando hoje, que fala sobre o reinado de Acasias. Então, dando continuidade ao estudo sobre reis, o tema do trimestre é o plano de Deus para Israel em meio de fidelidade na nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Vamos falar sobre esse rei que é filho de Acabe, né? Então poderíamos dizer tal pai, tal filho, né? Então ele realmente herda ali muitas atitudes ruins de seu pai, de sua mãe, e o profeta Elias também vai confrontar ele ali nos seus pecados. O textuário vai dizer: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. A verdade prática diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Os objetivos da nossa lição. O objetivo geral é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos é descrever a idolatria e infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias, identificar as consequências dos atos de Acasias. A leitura bíblica em casa se encontra em 2 Reis, capítulo 1, de 1 a 8, e os versículos 13 a 17. Passamos então a leitura. 2 Reis 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse: ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram ao rei, e ele lhe disse: que achas que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro, nos disse: ide e voltai para o rei, que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandaste consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão dos 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo do céu consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. A introdução diz: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como um dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. 2 Reis 1:16. Então vemos aqui esse descendente de Acabe, seu filho, reinando no seu lugar. E o que acontece? Ele vai, ao invés de consultar a Deus, vai consultar um Deus de uma nação pagã.
Mas antes de adentrar na lição, vamos fazer aqui um resumo dos episódios a partir da lição passada, que nós falamos sobre Elias ali no Monte Carmelo, ele desafiando os profetas, e na sequência ele tendo aquele abatimento, aquela frustração, porque o povo o rei não se converte, Jezabel continuava com ira contra Deus e consequentemente contra o seu profeta, manda matá-lo e ele foge ali. Deus então vai tratar do seu servo que ficou abatido ali a ponto de pedir até a morte. A partir dali então do capítulo 19 vemos alguns acontecimentos para podermos chegar até Acasias. Em 1 Reis 21 a Bíblia vai falar que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele se revolta, cerca a Samaria e peleja contra ela. No verso 15 vai dizer que chega um profeta até Acabe, Deus tem misericórdia, mesmo Acabe na idolatria, Deus ainda preserva o seu povo, e Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos para que saiba que eu sou o Senhor. Então Deus promete a Acabe que iria entregar a Síria ali nas mãos do povo de Israel. E Acabe vai perguntar: quem vai sair primeiro? E o profeta diz que seria os príncipes, os jovens ali que iam primeiro. Então Acabe envia esses 230 príncipes e mais 7.000 do seu exército e derrotam a Síria. No verso 28, um ano depois, a Síria ataca novamente. E o profeta então vai dizer ao rei: porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Então os sírios, o Ben-Hadad tomou conselho ali, dizendo: não, nós perdemos a batalha porque o Deus de Israel é o Deus dos montes, mas vamos agora lutar contra eles nos vales. E se é Deus dos montes, não é Deus dos vales. E Deus está dizendo aqui que ele é tanto Deus dos montes como dos vales, e mais uma vez entregar o inimigo na mão de Israel. Então, no verso 42, Acabe pode derrotar então a Síria, e Ben-Hadad se esconde, e Acabe acaba poupando a vida de Ben-Hadad. E o profeta então encontra Acabe, se disfarça ali, diz uma parábola, e acaba dizendo então que Acabe seria também castigado porque tinha poupado a vida de Ben-Hadad. No capítulo 21, conta a história então ali de Nabote, que ele tinha uma vinha e Acabe se interessa para a vinha, quer comprá-la, quer trocar por alguma outra melhor, porém Nabote diz que é herança e não pode vender. Jezabel então vê o marido triste, abatido, e ela vai e trama acusações contra Nabote para matá-lo, para que ele fosse apedrejado, e Acabe vai e toma a vinha. No verso 21 a 29, no capítulo 21, Elias vai lá e repreende Acabe e profetiza o mal que viria sobre ele, sobre Jezabel, sobre toda a sua posteridade. Acabe se humilha e Deus então adia a sentença para depois da morte de Acabe. E em 1 Reis 22, vemos que Israel volta a guerrear contra a Síria. Josafá desce até Acabe, faz aliança com ele, e o profeta Micaías, então, quando Josafá pergunta, porque tinha ali os 400 profetas, dizendo para Acabe ir para a guerra. E Josafá pergunta: não tem um profeta do Senhor aqui não para a gente consultar? Tem Micaías ali, mas toda vez que eu vou falar com ele, ele profetiza mal para mim, porque ele queria ouvir as palavras dos seus profetas falsos. E Micaías então vem e, por final, profetiza que via Israel ali como ovelha sem pastor, ou seja, profetizava que Acabe ia morrer ali na batalha. Eles vão mesmo assim para a batalha, Acabe se disfarça, porém um soldado, sem apontar, sem essa intenção, acaba soltando uma flecha e matando, entrando ali na brecha da armadura de Acabe, e Acabe morre. Então isso são os fatos que acontecem daquele momento que Deus levanta Elias e ele vai e unge o seu sucessor Eliseu, até o momento que nós vamos estudar hoje, que é o reinado do filho de Acabe, de Acasias. Acabe morre
e agora Acasias reina. Um reinado marcado pela idolatria, nosso primeiro tópico. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Interessante que vemos que esse Baal, ele assumia vários nomes dependendo das nações. Nos dias lá de Moisés, os moabitas ali adoravam Baal Peor. Vemos então agora em Ecrom, que era uma das 5 cidades da Filistéia, e esse Deus, então, ele recebia o nome de Baal-zebub. No livro de apoio vai falar sobre esse nome desse Deus, dizendo o seguinte: Baal-zebub é uma junção de 2 divindades, uma cananeia e outra filisteia. Baal significa Senhor, esposo, nos idiomas semíticos, e mais tarde passou a designar o deus da tempestade ou ainda da agricultura. Zebub pode ser uma variante da grafia Zebu, que significa Baal, o príncipe. Se essa alternativa for verdadeira, o autor bíblico está provavelmente debochando da estupidez da adoração de um deus falso, denominando-o de Baal-zebub, cujo significado seria o príncipe das moscas. Assim, Baal-zebub também pode ser uma referência ao zumbido das asas das moscas, que poderiam, por meio do barulho das asas, trazer oráculos desse Deus. Então, a gente tem algumas possibilidades da definição do nome Baal-zebub, que pode ser Baal-zebub, Baal príncipe, e pode também ser uma forma de zombaria do escritor dizendo Baal-zebub que ele seria o deus das moscas. Também outra definição, ele sendo conhecido realmente como Baal-zebub, ou seja, o deus das moscas ali, era que através do barulho das moscas eles recebiam as mensagens, ou seja, os oráculos. É como alguns miticismos, e alguém diz que lê futuro numa borra de café ou nas mãos. Da mesma maneira, era ouvido a voz desse Deus, ou se interpretava seus oráculos através dos ruídos das moscas. Então, era esse Deus que Acasias preferiu adorar ou consultar, ao invés de consultar a palavra do Senhor. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou um mensageiro para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. 2 Reis 1:2, e caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou um mensageiro a dizer-lhe: ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então ele cria nesse Deus a ponto de consultar se ele ia viver ou não, se ele ia sarar daquela enfermidade, que após a queda deve ter deixado ele ali com algum problema que a medicina da época não dava uma solução. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Então, ele segue os passos de seus pais, adorando ainda Baal, embora agora era Baal-zebub, e também Jeroboão, que instituiu a idolatria ou falso culto ali em Israel através dos bezerros de ouro. Interessante que vimos que o povo então ele continuou ainda cocheando entre 2 caminhos, mas a partir do momento que Elias faz aquele sinal, o povo desce, Deus opera aquela maravilha através da vida de Elias e desce fogo do céu e consome ali o holocausto, e inclusive a água que estava em volta. Assemelha-se essa condição da nação de Israel os dias de hoje. Por quê? Porque o povo também prefere muitas das vezes os ídolos, as idolatrias, mas tem um povo de Deus pregando a palavra, fazendo o papel ali do profeta Elias, anunciando a verdade, anunciando a palavra, e alguns se convertem, mas a grande maioria continua com seus padroeiros, com os seus ídolos, e buscando favor, como Acasias agora, que vai consultar o Deus das moscas para saber se ele ia sarar. Então, é bem semelhante aos dias que vivemos.
Embora Elias não conseguiu que a nação se convertesse, mas muitos ali que estavam assistindo se convertem. Como veremos aqui, que havia até generais ali de Acasias que temia Deus. Muitos, sempre Deus tem um remanescente, como Deus mesmo disse para Elias, que tinha 7.000 que não tinham lá beijado os pés de Baal. Então, o povo, Elias se frustrou ali porque o povo todo não se converteu, porque o rei não se converteu. Mas tem os efeitos no sentido de que alguém ali vai falar não só de lábios, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Claro que a grande multidão falou só por falar, mas teve aqueles que se convertem ao Senhor, e no reino de Israel, no reino do norte, tinha aqueles que eram tementes ao Senhor, os remanescentes. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, pelo contrário, Acabe e Jezabel ensinaram foi o errado para os seus filhos. E seus filhos, então, absorveram, herdaram essa idolatria e essa falta de temor ao Deus verdadeiro. O segundo tópico diz: Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Então, como diz o comentarista, os mensageiros perceberam a autoridade de Elias ali, mesmo ele com aquela roupa simples, vestido de couro, com aquele cinto cingido. Eles perceberam que ou conheciam Elias, ou perceberam a autoridade da sua palavra, a ponto de eles não prosseguirem na ordem do rei de ir até Ecrom. Eles voltaram na hora para poder falar ao rei que haviam sido interpelados ali no caminho e repreendidos. A resposta de Elias ao soldado do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. 2 Reis 1, 9-13. Mas, nas 2 primeiras vezes, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Então, por 2 vezes, é enviado um grupo de 50 soldados e, na primeira vez, chega diante de Elias e diz: desce. Então, Elias responde, disse o capitão: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então percebemos que o primeiro grupo acontece isso, o segundo grupo vai outro capitão e agora diz: desce depressa. E da mesma maneira Elias fala e desce fogo do céu e consome aqueles homens. Só que na 3ª vez o capitão que vai até Elias, ele se humilha, ele suplica e ele é temente a Deus. Então vemos que mesmo com o povo desviado, ainda na sua grande maioria, cocheando entre 2 pensamentos, mesmo com o rei Acabe, Jezabel e seu filho agora Acasias, também idólatra, não temendo a Deus, havia tementes, havia ainda os remanescentes, inclusive um capitão ali de Acasias, como vimos também no dia de Acabe, havia Obadias, que também fala com humildade com Elias e diz que tinha guardado 100 profetas, quando Jezabel estava matando os profetas. Em 2 Reis 1, de 11-13 diz: e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias. Suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Então,
Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou o fogo do céu. Então esse é o nosso terceiro subtópico, fala o ministério de fogo. Quais foram os episódios? Primeiro no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, e Aserá ali em 1 Reis 18:38. Também no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. E inclusive no momento que Elias é arrebatado também, há a manifestação ali do fogo. Então ele é um ministério de fogo. Terceiro tópico da nossa lição, a doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria apurado ou sairia da cama vivo. Então, é claro que se Acasias tivesse humilhado, como Deus poupou até Acabe, de um juízo ali imediato, quando ele se humilha. É claro que se Acasias tivesse procurado a palavra de Deus através do profeta, quem sabe ele até teria alcançado misericórdia, teria sarado. Como diz a palavra, bota a boca no pó, quem sabe ainda tem solução, ainda tem esperança. Por que podemos dizer isso, irmãos? Porque lembramos da postura completamente diferente do rei Ezequias. Ezequias, quando o profeta chega até ele e diz: arruma a tua casa, essa enfermidade de morte. A Bíblia diz que ele ouve a palavra, ele não pragueja, ele não murmura, ele simplesmente vira para a parede e começa a chorar. E a palavra do Senhor diz que antes que Isaías saísse do pátio, Deus manda ele voltar e mudar a sentença e dizer que ia acrescentar mais 15 anos de vida para Ezequias, para o rei Ezequias. Então, se Acasias tivesse entrado por essa porta, quem sabe ele teria sarado também. Mas ao invés disso, foi consultar outro Deus, Deus falso, um Deus que não tinha poder nenhum. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Então ele sabia do que Deus tinha operado, sabia que tinha descido fogo do céu, sabia que tinha ficado 3 anos e meio sem chover e tinha voltado a chover a partir do momento que Deus dá ordem ali, Elias ora e vê o cumprimento da palavra. Por que podemos chegar a essa conclusão que Acasias tinha esse conhecimento? Porque quando os soldados vão descrever qual foi o homem que falou com eles no meio do caminho, que mandou eles com a profecia dizendo que Acasias iria morrer, ele na hora identificou: é Elias, o tisbita. Só em saber como se trajava. Então ele já conhecia o Deus de Elias, conhecia o Deus verdadeiro de Israel, porém ele era obstinado em permanecer na idolatria. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. 2 Reis 1, 6-8 diz: e eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou dizer-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus de Israel, para que mandes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom, portão da cama, aqui subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essa palavra? E eles disseram: um homem vestido de pelos, com lombos cingidos, de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então sabia exatamente quem era, porque conhecia toda a história. Segundo subtópico, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então Elias não mudou o discurso, falou a verdade, entregou a profecia como Deus havia ordenado. Vemos que Elias não está com medo de morrer, não está temendo a Acasias. E Deus ainda operou aqueles sinais maravilhosos, descendo fogo do céu e consumindo aqueles soldados. Foram falar com Elias com o mesmo coração duro do rei, eles traduziam ou traziam ali na sua ordem, o mesmo ímpeto do rei, de querer trazer Elias até ele. E não foram humildes e morreram ali,
Já o terceiro alcançou a misericórdia de Deus. Então percebemos que Elias não muda o discurso agora que está na frente do rei. Então Elias não temia. Alguém pode dizer na lição passada, não, Elias fugiu com medo de Jezabel. Não, Elias fugiu porque todo o sistema queria a morte dele, né? Ele não estava com medo de uma mulher. E na realidade ele percebemos o seu estado ali de depressão, né? De frustração e não de medo de morrer. Tanto é que ele pede a morte. Então, quem está com medo de morrer não ia pedir a morte. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Terceiro subtópico, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tal como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, e clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Então Elias, demonstrou ali coragem, demonstrou fidelidade a Deus, Deus opera ali sinais, e no momento que ele vai confrontar o rei, ele entrega a mensagem sem abrandar, a sentença. Ele entrega a mensagem como Deus mandou. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele os seus 50. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por ele em sua grande obra. Então tinha essa autoridade tal como já citamos, que os mensageiros que iam até Ecrom não obedeceram ao rei, pelo contrário, não temeram ao rei, temeram ao profeta e voltaram para dar o recado. Conclusão, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele só reinou 2 anos e mesmo assim teve seu nome no hall dos piores reis de Israel. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus, e Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Na próxima lição, continuando, vamos falar sobre Elias e Eliseu, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, a lição 6. Graças a Deus, vamos orar, pedir a direção e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Maravilhoso Deus, somos gratos, Pai, que a Tua palavra também possa estar presente na nossa vida de forma que tenhamos também autoridade, Pai, para confrontar, Senhor Jesus, o pecado, para, Senhor Jesus, falar o que o Senhor mandar. Deus Santo, Deus Poderoso. Pai, nesses dias, Pai, que vivemos, Pai, em momento que as pessoas, Pai, aleluia, cada dia mais se afastam de Ti. Prefere a idolatria, prefere uma vida, Pai, hedonista, Pai, prefere, Pai, buscar seus próprios interesses. Que nós possamos também ser os profetas dessa geração e anunciar, Pai, a Tua palavra, anunciar, Pai, a Tua misericórdia e também a Tua justiça. Em nome de Jesus, nos usa e abençoa a Tua igreja, abençoa cada aluno, cada componente da escola dominical. Vai fomentando essa obra para a glória do Teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém.